Fala pessoal, Marco Lafico aqui e hoje o vídeo eu quero falar sobre o seguinte: qual é a frequência que você tá? Quando eu digo frequência, eu digo em relação a pensamento, em relação a mindset, em relação às coisas que você pensa. Qual é o tipo de conteúdo que você mais assiste ou que você mais fala? E qual é o sentimento que você mais sente no dia a dia? Sabia que é muito curioso? Uma vez eu tava fazendo uma palestra e aí veio uma pessoa e falou assim: ah, não sei, achei meio estranho aqui, você com essa sua equipe, todo mundo muito feliz. Eu fiquei pensando nisso e falei, cara, a pessoa está achando estranho que as outras pessoas estão felizes fazendo aquilo ou trabalhando com aquilo. Eu fiquei imaginando, meu, que tipo de ambiente essa pessoa deve trabalhar, né? E isso tem a ver com a frequência que você tá. Eu sempre falo sobre isso, vou ressaltar. Imagina o seguinte, ó. Na tua mente, e a tua mente não é o teu cérebro, a tua mente é uma atividade. Você tem como se fosse duas partes na tua mente. A primeira é a mente consciente, a segunda é a mente inconsciente. Na mente consciente, você tem como se fosse duas partes. A parte que a gente chama de indutiva e a parte que a gente chama de dedutiva. A parte dedutiva, ela é a parte que é influenciada por tudo que você vê, que você ouve, que te falam de forma randômica. Então, por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim: olha, você não é uma pessoa legal, você não estava esperando isso, né? E eu te coloquei essa informação. Agora, a parte indutiva da tua mente consciente é a parte onde você, por livre e espontânea vontade, vai nutrir a sua mente consciente com ideias que você deseja. Imagino eu, com ideias positivas, com ideias que vão te fazer crescer, enfim. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas, de forma dedutiva, ela só assiste desgraça, ela só fala desgraça, ela anda talvez com pessoas negativas. Isso vira uma bola de neve, literalmente. E você começa a perceber os frutos disso na sua própria vida. Toda pessoa de muito sucesso, você vai perceber que parece que ela está numa frequência diferente. Ela não fala sobre coisas negativas, ela não procura estar perto de pessoas que só reclamam, ela procura só falar de prosperidade, ela procura ler bastante, ela procura se desenvolver. Então, por que eu tô falando isso? Você precisa identificar a frequência que você tá. Você precisa olhar para sua vida e ter a clara consciência de que o que você tem é apenas o resultado da pessoa que você foi, dos pensamentos que você teve, das influências que você teve, seja de forma dedutiva ou de forma indutiva. E a partir disso, se você estiver numa ótima frequência, ótimo. Vai parecer que você está uma maré de sorte. Se você não está numa frequência muito boa, vai parecer que acontece desgraça atrás desgraça. Você vai perceber que aquela pessoa que fala assim: nossa, isso sempre acontece comigo, aquilo sempre acaba acontecendo com ela, sempre dá um problema, sempre tem alguma coisa. Você não pode ser essa pessoa. Mas para isso mudar, você tem que ter consciência. E é sobre isso que é esse vídeo. Expanda essa consciência que você vai expandir a tua mente e você vai ter mais resultados. Fala pessoal, Marco Lafico aqui e hoje o vídeo eu quero falar sobre o seguinte: qual é a frequência que você tá? Quando eu digo frequência, eu digo em relação a pensamento, em relação a mindset, em relação às coisas que você pensa. Qual é o tipo de conteúdo que você mais assiste ou que você mais fala? E qual é o sentimento que você mais sente no dia a dia? Sabia que é muito curioso? Uma vez eu tava fazendo uma palestra e aí veio uma pessoa e falou assim: ah, não sei, achei meio estranho aqui, você com essa sua equipe, todo mundo muito feliz. Eu fiquei pensando nisso e falei, cara, a pessoa está achando estranho que as outras pessoas estão felizes fazendo aquilo ou trabalhando com aquilo. Eu fiquei imaginando, meu,
que tipo de ambiente essa pessoa deve trabalhar, né? E isso tem a ver com a frequência que você tá. Eu sempre falo sobre isso, vou ressaltar. Imagina o seguinte, ó. Na tua mente, e a tua mente não é o teu cérebro, a tua mente é uma atividade. Você tem como se fosse duas partes na tua mente. A primeira é a mente consciente, a segunda é a mente inconsciente. Na mente consciente, você tem como se fosse duas partes. A parte que a gente chama de indutiva e a parte que a gente chama de dedutiva. A parte dedutiva, ela é a parte que é influenciada por tudo que você vê, que você ouve, que te falam, de forma randômica. Então, por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim, olha, você não é uma pessoa legal, você não estava esperando isso, né? E eu te coloquei essa informação. Agora, a parte indutiva da tua mente consciente é a parte onde você, por livre e espontânea vontade, vai nutrir a sua mente consciente com ideias que você deseja. Imagino eu, com ideias positivas, com ideias que vão te fazer crescer, enfim. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas, de forma dedutiva, ela só assiste desgraça, ela só fala desgraça, ela anda talvez com pessoas negativas, isso vira uma bola de neve, literalmente. E você começa a perceber os frutos disso na sua própria vida. Toda pessoa de muito sucesso, você vai perceber que parece que ela está numa frequência diferente. Ela não fala sobre coisas negativas, ela não procura estar perto de pessoas que só reclamam, ela procura só falar de prosperidade, ela procura ler bastante, ela procura se desenvolver. Então, por que eu tô falando isso? Você precisa identificar a frequência que você tá. Você precisa olhar para sua vida e ter a clara consciência de que o que você tem é apenas o resultado da pessoa que você foi, dos pensamentos que você teve, das influências que você teve, seja de forma dedutiva ou de forma indutiva. E a partir disso, se você estiver numa ótima frequência, ótimo, vai parecer que você está uma maré de sorte. Se você não está numa frequência muito boa, vai parecer que acontece desgraça atrás desgraça. Você vai perceber que aquela pessoa que fala assim, nossa, isso sempre acontece comigo, aquilo sempre acaba acontecendo com ela, sempre dá um problema, sempre tem alguma coisa. Você não pode ser essa pessoa. Mas para isso mudar, você tem que ter consciência. E é sobre isso que é esse vídeo. Expanda essa consciência que você vai expandir a tua mente. E você vai ter mais resultados.